Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra gente falar sobre a prova do dia 2. O meu modelo é o F. Eu quero dizer pra vocês que esse dia aqui foi o meu melhor dia. Não tínhamos física, então eu fui super confiante, tranquila. Apesar de saber ir pra prova sabendo que eu tinha ido mal em física, eu falei, não, mas isso não me abala, isso pra mim é tranquilo. Então vamos lá. A primeira parte da prova fala sobre matemática. São 20 questões. Teve duas questões sobre probabilidade, teve questões sobre intervalo, teve questões sobre polinômios, teve logaritmos, tivemos as raízes e intervalos de raízes. Bom, gente, a gente teve vários tipos de questões. O que eu achei da prova de matemática? Eu não achei difícil. Eram questões que se tu tivesse estudado os temas, tu saberia. Não eram, assim, questões complexas. Nossa, não entendi. Eu não consegui. Então, assim, eu achei, é óbvio, por ser matemática, e envolver fórmulas, já é um pouco complicado, geralmente. Então, o que eu achei da prova? De média pra fácil. A mesma coisa que eu achei de química, eu achei de matemática. Achei que tratou de coisas, no geral, fáceis e, enfim. Então, pra mim não foi grande mistério, assim, nada me... Nossa, que surpresa essa questão. Eu achei que foi dentro da média, e por isso eu achei de média pra fácil. Talvez um médio mesmo, sem o fácil. Porque eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade de matemática, já eu não tenho tanta dificuldade de matemática. Então, pra mim, foi tranquilo. Geografia eu achei de médio pra difícil, que tratava de vários assuntos. Quando tu pensava, uma prova de geografia, tu pensa que tu vai tratar sobre questões do tipo, a que caiu do climograma era uma questão que eu acho super a ver com geografia. A geografia é aquela que a gente aprende nas escolas. Questão de orientação ali, da corrida de orientação, uma questão super tranquila, porque é uma questão que tu trata também, tu aprende na escola e essas coisas são bem dadas. Pelo menos na minha escola foi bem dado. Questão de fuso horário, super tranquila também. Se tu tem conhecimento, tu entende. Mas aí eles trataram também sobre economia, geopolítica e conflitos e organização mundial, de comércio e, enfim, indústrias. E essas coisas, pelo menos aonde eu moro, não são bem dadas na escola. Então eu acredito que algumas pessoas tenham tido bastante dificuldade. Eu fiquei em dúvida entre uma e outra, então eu eliminei 13 e fiquei em dúvida entre uma e outra. E como eu disse no vídeo anterior, eu não corrigi as provas, eu não corrigi, portanto eu não sei como eu fui, mas quem estuda sabe. Acertei essa, eu não tenho certeza nessa, então eu posso ter errado essa. Então, pra mim, geografia foi de médio pra difícil. Questão de hábito de leitura, questão de hábito, né, de pesquisa. Então, aqui tinha questões bem objetivas. Por exemplo, tinha uma questão que perguntava do IBGE ter esses conhecimentos de pesquisas que são feitas, enfim. Então, são coisas que tu tem que prestar atenção. E é importante ler sobre os assuntos, ler jornais, ler revistas, ver o noticiário. Isso daí é muito importante para que a gente tenha um conhecimento bacana e poder realizar uma prova desse jeito. São conhecimentos da atualidade, então são coisas que realmente tu precisa saber e tu precisa ler para saber. Tipo, às vezes tu pega um livro e o livro não fala exatamente muita coisa sobre aquele assunto. Vamos lá. A prova de história. Prova de história achei legal, achei interessante. Porém, sim, eu fui lida por uma questão, apesar de ler ela 3 vezes, eu só passei por cima. E eu fiquei chateada e comentei lá no grupo do WhatsApp e me caíram matando em mim. Gente, eu não sou professora. Se eu fosse professora de todas as matérias, inclusive, eu estaria lá dentro hoje. Então, eu não sou professora e eu também sou candidata, estou estudando pra isso, então vamos baixar a bolinha, vamos calmar, vamos respirar. Caiu sobre Guerra do Vietnã, que pra te explicar por que a ascensão democrática dos nazistas subiu ao poder, por que os nazistas foram eleitos. Então eram questões bem objetivas. Caiu sobre expansões marítimas da China em relação às portuguesas. Caiu sobre a Primeira Guerra Mundial
Inconfidência Mineira, quem foi um dos pensadores da Inconfidência Mineira, eu não corrigi, mas eu aqui vou me arriscar a responder que foi o Jean-Jacques Rousseau, apesar de não ter corrigido. Essa aqui eu achei uma questão simples, porque eu estudei ela antes. Eu estudei não a questão, mas eu estudei, eu vi a Inconfidência Mineira de manhã, antes da prova. Eu vi todas as revoluções e as revoltas e as guerras. Falou também sobre a Era Vargas. Tinha uma questão sobre Caxias, e eu achei ela bem complexa por ser uma questão bem objetiva. Então, meu pai, ele estuda a história de Caxias porque o quartel que ele trabalha é chamado de Forte Caxias. Então, ele tem a bibliografia do Caxias, ele tem vários livros que falam sobre Caxias, ele tá escrevendo um livro, inclusive, e ele fala sobre Caxias nesse livro. Então, o que eu posso dizer? Posso dizer que eu sabia 50%. Eu sabia que a revolta Guerra dos Farrapos estava correta. Porém, eu não sabia se era balaiada ou sabe nada. Então, o que eu fiz? Eu pensei, aonde aconteceu a balaiada? Onde aconteceu a sabinada? Em que ano foi a balaiada? Em que ano foi a sabinada? E aí eu deduzi que fosse a balaiada. E depois eu falei pra ele, e nem ele sabia as revoltas todas que o Caxias participou. Então, mas tá certa, é balaiada e Guerra dos Farrapos. E essa questão, eu achei ela objetiva, muito objetiva. E é um tema que às vezes a gente não estuda tanto. Apesar do Caxias ser do exército e ser uma figura super importante, às vezes a gente não sabe. Então é bom a gente prestar atenção nessas coisas que eles tratam. Porque às vezes eles tratam e... né? Bom, é isso aí. Vamos lá. Caiu também sobre os limites do tratado que a França fez, que renunciava às terras que ocupava na margem esquerda do rio Amazonas e aceita o rio do Oiapoque como limite entre as colônias portuguesas e a Guiana Francesa. E eu perguntava qual era o tratado. O tratado é o primeiro tratado de Utrecht. Não sei pronunciar, gente. Depois teve a questão derradeira, que eu errei e fui crucificada. E fiquei bem chateada, porque eu realmente não sou professora, então vamos recapitular isso. Eu não sou professora, ok? Que foi o conflito ocorrido no fim do século XIX. A parte ali, fim do século XIX, eu literalmente não li, tá? Então eu fui comida pela questão. E caráter messiânico, né, religioso, e contestação social foi eu marquei Guerra do Contestado. Bom, conflito social que teve no fim do século XIX, eu comi ali a parte do fim do século XIX, não sei porquê, acho que minha cabeça já tava meio cansada. E caráter messiânico e contestação social, e eu marquei Guerra do Contestado, mas está errado. Mas aí vocês podem pegar as provas na internet e olhar o gabarito e verem quem não fez. Mas eu realmente não quis corrigir. Eu preferi não corrigir. Algumas outras pessoas também preferiram não corrigir, que eu conversei. E, sei lá, é cada um com a sua opinião, gente. Eu acho isso importante. Depois falou ali de uma situação que aconteceu entre Olinda e Recife, em relação a Recife se emancipar politicamente de Olinda, e dessa forma Olinda deixar de arrecadar os impostos de Recife. Então, em que conflito que eclodiu, isso eclodiu? Que foi a Guerra dos Mascates. Essa era muito fácil. Ali, aquela questão ali que falava sobre barrete frígio, gente, eu nunca li sobre isso, eu nem sabia o que era o barrete. Porém, tratava sobre a Revolução Francesa, e aí era fácil. Mas eles fizeram essa questão do barrete frígio foi pra mim uma questão tipo Enem, que te dá uma historinha lá e depois vem te falar da questão real. Então, essa questão eu achei tipo, ok. Mas ali quando eu li barrete frígio, eu falei, ok, não vou saber fazer essa questão, porque eu não sei o que é isso. Depois eu segui lendo e entendi que era sobre a Revolução Francesa e aí eu achei fácil. E aí depois você vê falando sobre Igreja Católica e a Igreja Calvinista e quais eram as ideias relacionadas da Igreja Católica com a Igreja Calvinista. Ok? Então, achei a história de média pra fácil, ok? Porque eu tive aquele pega-ratão que me pegou legal.
Em inglês, eu não sou expert em inglês, então vou comentar o que eu achei de inglês. Eu achei de média pra média, sabe? Eu achei bem média. Não achei nem fácil nem difícil, mas eu achei bem média. Eu peguei, minha amiga pegou minha prova, que ela é super fluente em inglês, e ela deu uma olhada e ela falou que eu fui super bem. Inclusive, ela falou que eu acertei, tipo, bastante. Então, eu falei, eu não quero números, eu só quero que tu veja, que tu diga como é que tu acha que eu fui. E ela, né, me falou que eu fui bem. O que eu achei das interpretações? São 4 textos, então tem que ter um vocabulário interessante, assim, um vocabulário rico. E então, o que eu vou fazer em relação a inglês? Eu vou começar, porque, tipo, a parte básica eu sei. Eu fiz um curso, foi muito bom, me ajudou muito. Porém, tu precisa ter vocabulário, tu precisa... Por exemplo, não adianta tu saber 5% das palavras em inglês, pode ser que caia os outros 95%. Portanto, né, no entanto, e dessa forma eu vou começar a ler mais artigos em inglês e conversar com ela mais em inglês. E aí a gente vai ver essa diferença. É preciso, sim, esse tipo de coisa. Então, serviu... Por que serviu esses 2 dias de prova? Vamos comentar sobre isso. Serviu pra mim rever os meus métodos de estudo, o que tá funcionando, o que não tá funcionando, o que eu tenho que aprimorar, aonde eu tô tendo dificuldade, aonde eu não estou tendo dificuldade. Eu achei uma prova tranquila. Eu achei um padrão de prova não é impossível. Se tu estudar é super possível, é super simples, é só tu estudar. O que mais que eu achei? Eu achei que pra mim, eu me surpreendi com a facilidade de matemática e português. Pra mim, elas seriam mais complexas e difíceis. Então, é isso aí, essa é o que eu achei das provas. E eu espero que vocês tenham ido bem, né, tenham passado. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam das provas, como vocês acham que foram. Se foi a primeira vez de vocês, o que vocês se surpreenderam. Enfim, vamos conversar sobre esses assuntos. Se vocês não conquistaram, vamos seguir firme e adiante, porque a guerra, a luta e a perseverança não pode parar por aqui. Em breve a gente vai ter um assunto aqui que é sobre essa revista que eu recebi, a revista Verde Oliva. Ela é do Exército Brasileiro, tá? Ela é feita pelo Centro de Comunicação Social do Exército. Comunicação social abrange publicidade, que era o que eu estava cursando, jornalismo e RP, Relações Públicas. É feito em Brasília. A edição essa, se vocês quiserem ver, é a 237, e ela fala sobre a trajetória da mulher no Exército Brasileiro. Ela é muito boa. Eu mandei, inclusive, uma foto no grupo sobre a reportagem que falava sobre o curso de formação de oficiais, que é essa. Enfim, vou trazer coisas sobre essa revista e vou ver se eu consigo mais revistas sobre essa edição sobre essa revista Verde Oliva. Quem conseguiu pra mim foi meu querido pai, então pai, obrigada. Você é um querido. E a gente vai ficar por aqui. Em breve a gente vai ter muitos vídeos com o canal fervilhando de ideias. E estamos super motivados. A prova deu aquele pique que a gente precisa. E é isso aí. Eu espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam contentes. E foco no objetivo que a gente alcança. Então, vou ficar por aqui. Um grande beijo. E até uma próxima.